Eu vou repetir: ouro, prata, pertences e coisas sem propósito vira bezerro de ouro no seu coração. Porque tudo que você é, tudo que você tem é para glorificar o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 32, verso 1. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu: vamos, façamo-nos deuses que vão à nossa frente, porque a Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas esposas, dos vossos filhos e filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregou a Arão. Este, recebendo-os nas suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tirou da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa e dedicação ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, oferecendo holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentavam-se para comer e beber. Mais tarde, levantavam-se para se divertir. Então, Yahvé avisou a Moisés: vai, desça depressa, porque o seu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, se perverteu-se. Amém? Pode tomar seu assento, por bondade. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem de algo corriqueiro, de algo recorrente e contemporâneo. Eu quero falar sobre os bezerros de ouro. Quando nós falamos dessa mensagem, obviamente é apontado para idolatria, mas vamos conhecer um pouco mais ao decorrer do desdobramento dessa mensagem, o que o Senhor requer de nós. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos pensar: não, eu não tenho nenhum bezerro de ouro, eu não tenho nenhum bovino de pedra preciosas. Mas nós vamos entender o que isso quer dizer. Eu falo que essa mensagem é recorrente e contemporânea, e eu quero usar uma citação do pastor Silas Malafaia, que ele diz assim, que não há nada diferente no mundo a não ser a tecnologia, nada mudou. De tempos em tempos, pessoas continuam pecando e errando. Não há nada novo debaixo do céu. O que nós vemos hoje é os mesmos pecados dos nossos pais, é os mesmos pecados dos antigos, agora de forma transfigurada, transvestido de um modelo muito moderno, em que parece que é até desclassificado o pecado. Mas, se nós formos ver bem, é os mesmos pecados dos nossos pais, é os mesmos pecados dos antigos, que perdura ao longo da era cristã, ao longo dos últimos dias que nós estamos vivendo. Quem me entende, diga glória a Deus. Para entendermos esse contexto, eu li apenas 7 versículos,
Mas para nós entendermos esse contexto é um contexto onde que o povo estava ao pé do monte Sinai ou Horebe, que quer dizer a mesma coisa. Eles estavam esperando ali Moisés, que havia subido ao monte aproximadamente 40 dias, para ser exato, 40 dias. Esse cabo de 40 dias é uma somatória de 90 a 100 dias após eles saírem do Egito. Entenderam a matemática e entenderam as posições? Eles estavam ali já irritados, já preocupados, já angustiados que Moisés tinha subido 40 dias e não tinha retornado. E esse dia, exatamente, perdurava de aproximadamente 90 a 100 dias que eles tinham saído da terra do Egito. Então, eles estavam ali esperando Moisés, mas conforme o texto diz, Moisés tardava, Moisés estava já lá há muito tempo e eles não sabiam o que acontecia. Um temor, ali havia um misto, havia um temor, havia um medo, porque o monte foram tomado por uma teofania, o monte foram tomado por uma glória tão poderosa que o monte tremia. Se você ler os versículos atrás, o texto vai dizer sobre isso, que o monte tremia, a presença de Deus era tão grande, e foi orientada: olha, ninguém passa daqui, só Moisés pode subir. Então eles pensavam: o que aconteceu com Moisés? Agora já é o fim, o que será de nós? Então eles tinham pensado: agora Deus só nos tirou da terra do Egito e ficamos agora, primeiro, sem um Deus, e segundo, sem um sumo sacerdote. Quando as pessoas elas veem essa situação, elas ficam apavoradas, porque pensam no pior, e o texto vai dizer que eles se corrompem. Fala comigo, eles se corrompem. Eles se corromperam e esqueceram. A mente deles era tomada de um lapso temporal, que eu quero aqui repetir novamente, 3 meses, 90 a 100 dias, que o Senhor tinha libertado eles com mão forte da terra do Egito. Ora, eles não tinham a referência que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que o nosso Deus é eterno. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Antes que houvesse dia e noite Ele é Deus, e agindo Ele, quem impedirá? Amém? Quem crê nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso? Antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero fazer algumas considerações aqui. Eu quero pedir para o primeiro versículo do texto que nós acabamos de ler. Êxodo capítulo 32, verso 1. Amém? O texto vai dizer assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava, fala assim comigo, tardava. Amém, glória a Deus. Quando eles perceberam que Moisés tardava, demoravam, eles se corromperam. João Crisóstomo vai dizer, o Boca de Ouro, um dos pais da igreja, ele vai dizer que quando Deus parece que está demorando, Ele está nos ensinando a exercer a nossa fé e não construir bezerros de ouro. Amém? Então, quando Deus está demorando, Ele está nos ensinando a exercer a nossa fé. Exercer o que? Remete a exercício, a esforço. Ele está nos ensinando a isso e não construir bezerros de ouros. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. A segunda consideração que eu quero fazer aqui é que o texto fala assim: fazemos, pois, deuses que vão adiante de nós. Olha, eles não queriam um Deus estático, parado, um Deus que colocasse eles à prova, porque o verbo é vão, ou seja, ação, atitude. Eles queriam um Deus assim. Eles queriam um Deus que os servisse.
Eles queriam um Deus que toda hora revelasse. Eles queriam um Deus que toda hora faz milagre. Eles queriam um Deus que carregasse eles. Eles queriam um Deus que de movimento. Há muitas pessoas querendo muito movimento. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Verso 32. A palavra vai falar assim: Arão consentiu. Fala assim, consentiu. João Calvino vai falar assim, que um coração sempre será uma fábrica de ídolos. Arão, um líder, um vice de Moisés. E a Bíblia vai dizer que ele consentiu que já estava no coração dele. Quando uma pessoa cai, é porque já estava no coração dele cair. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Capítulo 32, verso 3. O verso vai dizer assim, olha: então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregou a Arão. Neste momento, aqui por inferência, nós entendemos que o bezerro não estava pronto. Fala comigo, o bezerro não estava pronto. Mas um dos pais da igreja vai dizer também, Orígenes, ele vai dizer assim: mesmo sem imagem, mesmo sem imagem de madeira, mesmo sem imagem de pedra, todo aquele que coloca algo acima de Deus no seu coração, faz um bezerro de ouro. O bezerro não está pronto. É o pecado de idolatria que caracteriza por uma idolatria que está no coração, não está visível, palpável, tangível. O bezerro não estava pronto, mas como disse Orígenes, mesmo sem imagem, mesmo sem uma imagem de pedra ou de madeira, no seu coração, eles já estavam confeccionado o bezerro de ouro. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Então, mesmo que você não tenha um objeto, como dizia na igreja primitiva, um ícone, mesmo que você não tenha, há outros métodos e há outros pecados, outros tipos de bezerro de ouro. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Eu só estou fazendo algumas considerações. No verso 4 agora, olha só: este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou um bezerro de ouro. Nesse momento, o bezerro já está pronto. Fala comigo, o bezerro já está pronto. Ele já estava pronto para receber uma adoração errada. Irineu de Lyon vai falar assim para nós, que a mistura da verdade com o erro é a mesma coisa de colocar um veneno em um vinho puro. Há muitas pessoas fazendo justamente isso, é o sofisma, é a mistura da verdade com a mentira. O diabo, ele peca desde o princípio. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele peca desde o princípio, mas para isso, Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desde o princípio, ele sempre foi um enganador. Enganou Eva e continua enganando muitos até nos dias de hoje. Ele é sugestivo, ele sugere, e os seus pratos são extremamente fraudulentos, ao ponto de você entender: vou confeccionar um bovino de ouro, vou confeccionar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E alguém que vai dizer que uma das portas do inferno que está escrito, nada a ver. Verso 5, neste momento, o verso 5 vai falar que, diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar. Ou seja, no versos 5 e 6, agora o pecado caracterizado de idolatria já está completo. O altar está pronto, o bezerro está pronto, tudo já está pronto. Thomas Ótimos vai dizer para nós: a idolatria é dar aquilo que é criado no lugar do Criador. Amém? Tudo aquilo que você supervaloriza, tudo aquilo que você tira do Criador. O que eu tiro do Criador? Thomas Ótimos vai falar para nós: confiança, amor e reverência.
Diga-me aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Amém? Para terminar aqui as minhas considerações, Jonathan Edwards vai dizer: Deus está infinitamente ofendido quando a sua glória é trocada pela criatura. Então você percebe que o que ele estava fazendo ali é extremamente ofensivo para a glória de Deus. O povo tinha uma memória muito curta. Deus tinha acabado de libertar, era recente. E há muitas pessoas que são assim também. Deus ele acaba de derramar cura, Deus acaba de fazer um milagre, você acaba de receber uma revelação, uma direção da parte do Senhor, no domingo ou na sexta-feira, mas aí passa uma semana, aquele gás acaba. E é confeccionado no seu interior bezerros de ouro. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Agora, o que eu aprendo com isso? Isso eu apenas contextualizei. Eu apenas mostrei para vocês o crime grave. Eu apenas denunciei o que eles estavam fazendo, a criminalidade, a falta de hombridade, a falta de gratidão que eles teve para com Deus. Agora, o que eu aprendo com esse episódio? O que eu posso extrair como lição? A primeira dela, que ouro, prata, pertences e coisas sem propósito se torna bezerro de ouro. Vocês entenderam isso aqui nessa noite? Eu vou repetir: ouro, prata, pertences e coisas sem propósito vira bezerro de ouro no seu coração. Porque tudo que você é, tudo que você tem é para glorificar o nome do Senhor. Se você utiliza para outra coisa, isso se tornou um bezerro de ouro na sua vida. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Os seus recursos você precisa usar de forma correta. A sua vida tem que ser usada de forma correta. O seu corpo tem que ser usado de forma correta. O seu conhecimento tem que ser usado de forma correta. Os seus bens, os seus valores, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, você precisa usar da forma correta, porque se você não usar da forma correta, isso constitui um bezerro de ouro. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui nessa noite. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, se você coloca acima de Deus, tudo aquilo que atrapalha você cultuar, tudo aquilo que te mexe, tudo aquilo que te bloqueia, que toma o teu tempo, é bezerro de ouro. Lógico, eu não queria pregar de uma forma assim, para ter esse silêncio. Eu queria aquela coisa mais pentecostal, né, evangelista? Mas não dá, alguém tem que gritar morte na panela. Alguém tem que apontar, tem bezerro de ouro. O que tem tomado o seu tempo? É bezerro de ouro. O que tem tirado a sua comunhão de Deus? É bezerro de ouro. O que tem tragado você? O que tem impedido de você alcançar patamares maiores? É um Isaac, mata o seu Isaac. Você teria capacidade de oferecer o seu Isaac? É um Jonas, joga o Jonas para fora. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Está tendo o mar está revolto e você está de boa? Falei meio jovial agora, tá? Me perdoa. Você está tranquilo? Ah, é só uma tempestade, mas está 20 anos, vou lembrar da palavra de sexta-feira, 20 anos nessa tempestade, irmão, e está de boa, está legal? Está tranquilo? Tem bezerro de ouro. Está pervertendo, como diz o texto aqui, na versão King James. Você, Moisés, ajudou ao teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, se perverteram. Por que perverteu? Bezerro de ouro. Eu fico pensando, eu vou viajar na maionese aqui. Se perverteu com bezerro de ouro, imagina se fosse um boi então, hein? Mas tem gente que tem um gado. Está enrolando aqui toda hora. Tem gente que tem um gado de ouro, irmão. Misericórdia.
É um novilho de ouro, é o outro de prata, está impedindo. Enquanto Deus quer derramar poder, graça, unção, revestimento, poder, autoridade, dons espirituais. Mas por que não derrama, pastor? Tem bovino de ouro. Por que o trabalho não alavanca? Por que a coisa não flui? Por que não tem autoridade, não tem aquela unção? Bezerro de ouro. Quem está me entendendo nessa noite? É como eu sempre falo, eu vou falar, que falei quarta-feira, falei sexta, eu vou falar hoje de novo. Quem está me acompanhando desde quarta-feira deve estar enjoado de mim. Eu vou falar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que eu estou pregando uma mensagem de vitória para a sua vida. Que se você matar esse bezerro de ouro, mata ele, não faz nem churrasco com ele não. Porque não quer bom para você, nem é bom para os outros também não. Joga ele fora, mas custa caro. Joga fora. Tem mais Deus para dar do que o diabo para carregar. Amém? Você está disposto a entregar o seu Isaac? Você está disposto a julgar o Jonas fora? Você está disposto? Custa caro, sim. Por isso o Senhor vai falar no decorrer da sua mensagem. Na terceira parte do ministério de Jesus, teve o início, teve a popularidade e teve a perseguição. Na terceira parte do ministério de Jesus, da perseguição, ele fala assim: para. Agora, aqueles que querem vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. É um momento que Deus ele fala assim contigo: ó, agora não. Agora, se você quiser ir daqui para frente, você tem que negar a si mesmo. Daqui para frente, você tem que entregar tudo. E tudo que você entregar, o Senhor vai derramar graça e poder sobre a sua vida. Metade aceitou, mas está bom. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, e quem quer ouvir, diga glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, para nós: siga o que está sendo feito no alto e não o que está sendo feito embaixo. O que estava sendo feito lá em cima? Verdadeira e original adoração. Embaixo, abominação. Eu lhe pergunto, os seus olhos estão em cima ou estão embaixo? Por isso, equivale nós dizermos aquilo que o apóstolo Paulo falou: se depois os meus imitadores, assim eu sou de Cristo. Eu ouso dizer com muita propriedade, respeito, carinho e humildade: imito o altar. Imita o altar. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Em cima, adoração, fala comigo, adoração. Mas embaixo, pastor, fala abominação. Embaixo, o que estava? Era fofoca, disse-me disse, contenda. Ó, vão fazer um bezerro de ouro? Vão. Ó, e o outro, vão também? Vão. Juntou aquela contenda tudo e conseguiu convencer Arão. Imagina só, conseguiu convencer um homem de Deus, irmãos. Olha que coisa terrível, porque os olhos deles não estavam em cima, os olhos deles estavam embaixo. Colossenses capítulo 3, verso 1, verso 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Verso 2, pensai nas coisas que estão no alto. Você tem um lugar para pensar e você tem um lugar para pensar no alto, porque do alto é que vem o nosso socorro. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não está lá no monte, não está não, mas está no Senhor que fez os céus e a terra. Que os teus olhos estejam fixados no Altíssimo, no trono da graça do Senhor, porque o dia que os seus olhos saírem de lá, você vai cair. É efeito dominó, você cai, o outro cai, todo mundo cai. Porque o caído, ele tem a capacidade de fazer o outro cair. O machucado, ele é um vaso quebrado. Ele é um caco. E naturalmente, ele ferido e machucado, ele vai machucar o outro também. E agora, em mesmo aquele motim já está preparado para fazer um outro cair, o outro cair, um homem de Deus cair, uma igreja cair, e o nome do Senhor ser envergonhado. Um conselho, Provérbios 13, 20.
aquele que anda com sábio vai se tornar sábio. Mas eu preciso falar outra parte também. A outra parte diz: mas o companheiro dos tolos sofrerá. Então olha só, aquele que anda com sábio vai ficar mais sábio. Irmão, gruda com quem está no altar, gruda com um homem de Deus, gruda com uma mulher de Deus. Não gruda com quem está contendendo, não. Não dá ouvido para Sambalate e Tobias, não. Mas olha para cima, porque se você olhar para cima, o Deus de cima vai te ver embaixo e vai te abençoar, vai estender as mãos sobre a sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Eles estavam preocupados com embaixo. É aqueles crentes que estão preocupados apenas para essa vida. Estão preocupados apenas com comida, bebida, fama e outras coisitas mais. Mas o verdadeiro adorador, ele procura adorar o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele não preocupa se está demorando, porque Deus não tem a sua promessa como tardia. O Senhor não deixa de cumprir a sua promessa, ainda que muitos tenham como tardia. Antes, Ele cumpre o que lhe apraz. Se Deus prometeu, meu irmão, fique tranquilo, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Deus, Ele chama Abraão, faz uma promessa. Dessa promessa Ele chama Isaac e confirma a promessa. Ele chama Jacó e realiza a promessa. Eu não sei se você está aqui nessa noite para Deus fazer promessa, confirmar a promessa ou para realizar a promessa, mas fiel é aquele que prometeu e fiel é aquele que vai cumprir em nome de Jesus. Mas os seus olhos precisam estar no alto. Os seus olhos precisam estar para frente, porque aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, ele é digno de ser galardoado. Amém? Quem está à espera de um galardão aí? 3. O que eu aprendo aqui com esse texto? Quando Moisés voltou, o povo não estava preparado. Eu preciso perguntar, você está preparado nessa noite? Você está preparado nessa noite? Pergunta ao irmão que está do seu lado aí, você está preparado? Você está pronto? Porque você precisa estar preparado e pronto. Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque assim como a vinda do homem, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Senhor será como um ladrão que ninguém espera. Alguém espera o ladrão? Ninguém espera. Somos surpreendidos. Sempre dizemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. O fato é, independente de se você crê de forma pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, você precisa estar preparado. Não é preparar, vou me preparar, não, é estar preparado, na estação do Senhor, com as vestimentas do Senhor. A sua botija precisa estar cheia. Eu posso te dar uma carona na minha Bíblia, eu posso te dar orar por você, mas há coisas que você precisa fazer. Quando Moisés chega, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar, por referência, que ali tinha 12 versículos para trás, desde Êxodo 20, o Senhor estava falando, instruindo e tudo. Eles esmoreceram. Está demorando muito. Esse Moisés morreu. Estava tardando, estava demorando. Vamos fazer um outro Deus para nós. Enquanto às vezes o Senhor, entre aspas, está demorando, é feio eu falar isso, mas só para entender, eu estou falando nessa linguagem só para os irmãos entenderem. Enquanto Jesus está demorando, eu vou aprontar um pouquinho mais, eu não vou assumir essa responsabilidade.
São bezerros de ouro nos nossos corações. Nós precisamos assumir uma fé real e genuína. Nós precisamos clamar esse Deus como nunca clamamos antes. Nós precisamos botar para fora os bezerros de ouro. Eu falo de uma forma muito abstrata, mas eu quero falar de uma forma concreta. Tudo aquilo que impede você de se tornar ou se posicionar como verdadeiro cristão é bezerro de ouro. É um namorado que te impede de você viver uma vida santa? É o dinheiro? É a fama? É o orgulho? O que é? O que tem impedido você? Se você olhar à sua volta, olhar o seu arraial, olhar o seu pasto, você vai ver que tem lá um bezerrinho de ouro. Você vai ver que é realmente, pastor, porque enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está apontando aí para você, dentro da sua mente, olha, é isso. Sim ou não? Sim. E você vai continuar criando ele ainda? Adomesticando ele? Cevando ele? Há uma mensagem minha, muito antiga, quando eu nem sabia o que era hermenêutica e exegese, quando eu não sabia de nada, mas o título da mensagem já dizia tudo, que se eu não mudar, nada vai mudar. Era o tempo que eu conseguia pregar no máximo 5 minutos. Falava nós vai, nós foi, falava... Mas se eu não mudar, nada vai mudar, meu irmão. Se você não mudar, nada vai mudar. Você vai passar uma vida toda desejando uma coisa que você quer e não vai ter. A frase original vai dizer o seguinte: se você não se debruçar em oração, você vai passar a vida toda desejando uma coisa que você nunca vai ter. Cultivando os bezerros, cultivando essa boiada, e achando que está tudo bem, achando que é normal, achando que, Jesus está demorando mesmo, a minha hora, quando a minha hora chegar, Deus vai dar um jeitinho. Tem que dar um jeitinho já de uma vez. Toma jeito, apruma, se alinha, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Quando Moisés chega, o povo, imagina só, irmão, o povo naquela alegria, tocando pandeiro, tamborim, adorando a esse bezerro de ouro, que eu pesquisei, mas não tem o nome, mas eles copiaram dos cananeus, eles copiaram de Baal, eles copiaram, porque era um símbolo de força o boi, então eles copiaram também da mesma forma. Como triste foi ver descer um homem cheio da glória, o rosto dele brilhava, e aqueles homens tudo naquela idolatria, naquele pecado, naquela situação. Que não seja assim para mim e para você o dia da vinda do Senhor, mas que eu e você possamos estar preparados para aquele grande dia, o dia de nós encontrarmos nos ares, o dia que o Senhor, como um alarido, como um estrondo de uma trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, que vai dizer para nós, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, se estivermos vivos até lá, seremos transformados, que essa transformação aconteça, e nós não venhamos ser pegos de surpresa, que essa transformação aconteça em nós, essa metanoia, essa mudança de pensamento. E o texto vai dizer, importa que aquilo que é mortal venha se revestir da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e tragada foi a morte, a sua vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? No aguilhão do pecado, mas a morte e o pecado foram vencidos.
Não vale a pena, meu amado irmão. Não vale a pena. O que vale a pena? Fala comigo, o que vale a pena, pastor? Ah, falou meio fraco, vamos falar de novo? Só para mim tomar água. O que vale a pena, pastor? Eu vou falar. Eu vou falar aqui no tópico 4 e termino aqui. Parece que eu vou terminar mais cedo? Ou eu estou enxergando mal? Enfim. Eu vou até onde o Senhor falar. Aqui vai. Pronto, acabou. Amém? O que vale a pena? Verso 4. Toda a sua energia, todo o seu recurso, que noutra hora você usava no bezerro de ouro, usa na presença de Deus, meu irmão. Sabe lá o bezerro de ouro, lá no forró, lá na tocaia, lá com os noia, tudo aqueles recursos, o seu conhecimento, usa agora na presença de Deus, meu irmão. É isso que vale a pena, aquela força, aquela energia que virava à noite só no arrasta-pé, no levanta-poeira. Agora, arrasta o seu pé na presença do Senhor, faça como Miriam dançou na presença de Deus, você está liberado para dançar na presença do Senhor. Sabe aqueles gastos desnecessários que você tinha lá fora com os seus vícios, com a sua mania, com o seu jeito? Agora gaste e invista no reino do Senhor. Sabe o que vale a pena? Sabe aquela disposição para ler livros e mais livros? É cabala, é maçonaria, é filosofias em vãs. Agora, pega agora para estudar a palavra de Deus. É isso que vale a pena. Mata o bezerro de ouro e agora construa o seu tesouro na presença de Deus. É isso que vai valer a pena. Ah, mas aí vem para a presença de Deus, tudo é dificuldade, tudo não pode passar do horário, não pode isso, não pode aquilo, está me cobrando isso, está me cobrando aquilo. Ah, esse negócio de ser dizimista, lá fora você dava mais, irmão. Você gastava mais. Vou falar de novo, sim ou não? Não era assim? Lá fora o bezerro era alimentado. Não era nem bezerro, era um boi zebu, um boi bandido, aquele grandão lá. Aquele boi, você alimentava ele, aí vem para a presença de Deus. É aquela coisa mesquinha, aquela coisa tacanha, aquela coisa, aquela dificuldade. Eu estou falando demais, irmãos? Às vezes eu empolgo, não sei. Está falando. Então, o que vai valer a pena? É eu pegar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha capacidade. Meu irmão, às vezes eu acho que Deus vai me cobrar muito isso, sabe? De alguma coisa minha, eu não vou falar não, mas eu vou falar para você. Você tem uma mente, uma capacidade, uma fala, você não usa para a presença de Deus para comunicar o Evangelho. Deus te dá sabedoria, você compra, vende, você é um empresário, você é isso, você é aquilo, enfim. Aí chega na presença de Deus, sou tímido. Não, pastor, não. Você continua com os bezerrinhos de ouro. Você continua com os novilhos de ouro. Não muda nada. Você apenas está numa religião, mas o Deus da religião não está em você. Amém? O que vai valer a pena? É eu juntar toda essa minha força, essa disposição e viver o Evangelho intensamente, irmãos. Com toda a minha força, com toda a minha capacidade, com todo o meu tempo, com toda a minha maneira de viver, de existir. Eu lhe pergunto e te convido, você tem essa capacidade, esse desejo de assumir uma fé real mesmo, uma fé genuína, de viver, de querer ver as grandezas de Deus na sua vida? Porque é isso que Deus ele quer fazer sobre você, meu irmão. E aí, há muitas pessoas que parecem, Deus está longe. É igual aquele filme, Deus está morto. Deus não está morto. Isaías 59 vai dizer: as minhas mãos não estão encolhidas e nem meus ouvidos agravados, ou seja, tampados.
Antes, as minhas mãos estão estendidas e os meus ouvidos atentos. Mas, esse mas é que quebra tudo. Mas as vossas iniquidades, traduzindo para os dias de hoje, especificamente hoje, mas os vossos bezerros de ouro é que impede. Eu repito, essa palavra é de vitória para você. Que se você matar esse bezerro aí, na realidade nem matar, porque já está morto, ele tem boca e não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, ele não tem absolutamente trazido nada de benefício, só malefício. Mas o diabo, agora eu esqueci a referência, mas o diabo, ele é esperto, ele tem uma extrema expertise para tirar o pecado e te colocar numa falsa adoração. Aí somos bem vestidos, bem bonitos, estamos na igreja, saímos da droga, saiu da bebida, saiu disso, saiu daquilo, mas está na igreja, mas ainda não atingiu o ápice da verdadeira adoração. O diabo tem usado isso nos dias de hoje. Levado as pessoas a beber uma água turva, uma água suja, e achando que é adoração, achando que é isso o evangelho, e a impressão que fica é que é isso mesmo, porque o que nós vemos aí sendo pregado aí fora, é um evangelho de um bandidismo, desculpa do termo, que não está levando ninguém para o céu, não está convertendo ninguém, porque aonde prega o falso evangelho, há falsas conversões. E aí o que gera? Gera um montão de criadores de bezerro de ouro. Mas o que vai valer a pena? Eu repito, vai valer a pena eu assumir um compromisso com o Senhor. O que vai valer a pena é eu assumir uma fé agora. Olha, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou jogar esse bezerro fora. A partir de hoje eu vou usar o meu máximo. Ô meu irmão, Deus ele quer o máximo de você. Aí parece que é viver um homem das cavernas, não é? Parece que o que eu estou falando remete o pensamento de você sair do seu emprego, abandonar tudo, sair pregando na rua. Não é isso. É lá no seu emprego ser usado pelo Espírito Santo. Aonde você estiver é ser usado pelo poder do Espírito Santo. É isso. Ou lá no seu serviço você é um espião, um agente secreto. Amém? Você é um agente secreto. Não, ninguém pode saber que eu sou o crente. Ninguém pode saber que eu sou isso. Não, que saiba. Eles têm que saber. Ali tem um servo de Deus. Ali tem uma serva de Deus. Ali tem alguém que, se o negócio apertar, eu vou consultar ele, eu vou consultar ela. Ali eu tenho certeza, porque uma vez me ajudou, outra vez me vai ajudar, e agora eu vou querer não apenas uma ajuda, eu vou querer me render a esse Deus, a esse Cristo que essa pessoa está pregando. É isso. É isso que Deus ele espera de nós. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Há pessoas, por isso irmãos, olha só, eu vou falar esse texto agora e termino. Lembra lá da parábola do administrador infiel? Jesus vai falar assim que, olha só, é duro, mas eu vou falar. Jesus ele fala assim que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes. Irmão, outro dia eu comprei uns livros, aí veio de quebra, não sei porquê, uns livros lá meio, eu vou dar um nome, não sei se é bem isso, uns livros meio esotérico, presbítero. Falei, que diabo é isso, meu Deus? Isso aqui eu não faço parte da minha leitura, não. Mas a evangelista Geraldo, eu falei assim, eu vou dar uma folheada nisso aqui. Não escandaliza com o pastor, não, amém? Tem uns que vai falar, esquisitos, pastor. Entenda com muito cuidado. Se você não entender, depois você vê o vídeo na internet. Amém? Eu dei umas folheadas. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, irmão Claudinho. Sabe por quê? Porque o sacrifício deles tem que ser perfeito. Hora e dia marcado, lua cheia, solstício. E o crente é de qualquer maneira.
é aquele samba, é a moda vão-se embora. Não, para se oferecer lá no centro, no terreiro, tem que ser as frutas pedidas, as frutas cítricas. Eu já ouvi de um pastor que uma vez arriou um trabalho na encruzilhada e ele esqueceu de abrir a garrafa de bebida, apanhou pra caramba. Aí para o crente é de qualquer maneira. Aí nós vemos a fala de Jesus, que os filhos das trevas são mais prudentes. Eu ouvi de um macumbeiro falando que se o crente soubesse o poder que tem o jejum, jejuava todo dia. O macumbeiro jejua. Eu lhe pergunto, você jejuou essa semana? Com o Senhor é tudo ou nada, irmão. Por isso eu quero repetir para todos nós aqui. Por isso que às vezes nós não vemos o fruto do nosso trabalho. O que vai valer a pena é nós debruçarmos com toda a nossa energia, com todo o nosso fervor na presença de Deus e desejar viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aí? Mas é muito bonito cantado. Mas mais bonito, sabe o que é? Vivido. É muito bonito cantado. Agora, mais bonito é vivido. Eu só folhei 2, 3 páginas, irmão. Não preocupa não, tá? Estou virando macumbeiro, não. Né? Mas eu vi, irmãos, tudo direitinho. Não é, irmão Lucas? É assim. Então com Deus, irmão, no arraial de Deus não cabe bezerro de ouro. Na sua casa não cabe bezerro de ouro. Na sua família não cabe bezerro de ouro. Você vai criando bezerro de ouro, agora é mesmo bezerrinho, o seu marido está montando ele e indo embora. Agora é mesmo sua esposa está indo embora montado nele. Agora é mesmo os seus filhos estão indo tudo embora. Criou bezerro para quê? Para isso. Agora é mesmo, você está vendo o poder que Deus te deu está indo embora. Por quê? O bezerro está comendo. Vai faltar grama para ele, ele vai comer. Ele vai minar sua energia. Então, bezerro de ouro é para ser despedaçado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Viva e vença para a glória do Senhor. E se você crê nessa palavra, nessa promessa, aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, toda aceitação. Vamos ficar sobre os nossos pés neste momento, em nome de Jesus.